Como vota a ministra Carmen Lúcia. Presidente, cumprimentando todos, de uma forma especial o ministro relator, os senhores advogados que assumaram a tribuna, e a minha enorme alegria, que não posso deixar de externar, de ter nesta manhã a doutora Cláudia Sampaio, uma luz verdadeira de inteligência, integridade, competência no desempenho de suas atribuições, que honra o Ministério Público brasileiro, honra a comunidade jurídica brasileira, honra o Brasil, todo grande bom servidor honra o Brasil. Eu começaria, não vou reafirmar os dados de fato, o quadro que foi posto aqui de maneira muito objetiva e claro, desde o voto do ministro relator, ou seja, uma pessoa conviveu simultaneamente em duas relações, essas duas relações geraram o pretenso direito de duas pessoas, no caso, a filha da relação com a mulher, que teve o reconhecimento judicial de união estável, e do companheiro, que pelo igual período teria convivido com ele na mesma situação. Temos uma situação de fato, que foi comprovada, de fato, muito mais comum do que o cinismo poderia supor ou encobrir, porque nós temos outras situações. E devo dizer, senhor presidente, que fui relatora do mandado de segurança 33.555, no qual veio esta situação, mas com um quadro bem diferenciado deste, quadro fático. Primeiro, não havia a conclusão de uma separação do casamento havido e o que se alegava é que a viúva ainda guardava dependência, por isso se pedia o rateio. E, durante mais de uma década ali também, se teve a convivência em situação do que teria sido uma união estável, que, no entanto, não pôde assim ser considerada porque ele não tinha desfeito juridicamente o casamento. Então, a situação era diferente e eu deneguei aquele mandado de segurança porque não havia direito líquido e certo, condição, portanto, para a concessão naquela via judicial, mas cheguei a cuidar exatamente deste assunto. Neste ano de 2019, fui relatora do recurso extraordinário 1.175.551, que veio com a mesma questão de uma outra forma, previdenciária. O Tribunal de Contas da União tinha negado a regularidade de uma pensão que estava sendo paga e para a qual se pediu rateio, mas porque era inconclusiva a condição de convivência simultânea, ou pelo menos com quem a pessoa teria, o instituidor teria convivido. A situação hoje me parece bem diferenciada, porque são duas uniões que se comprovam simultâneas e que, portanto, como bem acentuado aqui, em especial pelo ministro Barroso, não se tem sequer dado que possa comprovar qual teve o início no primeiro tempo, e, de toda sorte, duas pessoas que conviveram com, neste caso, com aquele que teria ensejado o pagamento dessas pensões, e, em termos previdenciários, no princípio de isonomia e de realidade que preside todas as relações, tenho que os princípios constitucionais, com as vênias do ministro relator, do ministro Alexandre de Moraes, os princípios constitucionais indicam exatamente a possibilidade de haver, tal como foi posto, o rateio entre as pessoas que comprovam esta condição, portanto, acompanhando a divergência no sentido de considerar possível reconhecimento para efeitos previdenciários, e apenas isso, efeitos previdenciários póstumos, há uniões, aqui eu não vou dizer uniões estáveis apenas, podendo ser uniões eventualmente equiparáveis, pela circunstância de que uma delas, e a forma de reconhecimento de união estável, é formal no Brasil e a partir do que nós mesmos reconhecemos neste tribunal. E, portanto, neste caso, eu estou dando provimento, votando no sentido de dar provimento ao recurso extraordinário, com a possibilidade, portanto, de produção de efeitos previdenciários a estas uniões estáveis, ou equiparáveis às estáveis, simultâneas. Agradeço, ministra Carmen.